Graças a Deus. A quem se sentir mais confortável, pode fechar os olhos. Vamos relaxando, fazendo um exercício de respiração. Puxando o ar, segurando, soltando lentamente. Vamos fazer mais uma vez, vamos puxar o ar, segurar uns segundinhos, soltar lentamente. Assim nós vamos acalmando nosso coração, vamos relaxando e vamos nos conectando com a equipe espiritual dessa casa, mas principalmente com Jesus. E vamos começar agradecendo a Ele e a Deus, nosso Pai de misericórdia, pela oportunidade de estarmos aqui essa noite. Obrigada, Jesus, pois sabemos que você está aqui, temos certeza absoluta. Vamos agradecendo também a toda a equipe espiritual que trabalha conosco, a equipe médica, a equipe, os guardiões que guardam a nossa segurança, as irmãs de Maria, a nossa mãe também está aqui e ela vai nos envolvendo com seu manto de amor, de paz, de tranquilidade. E vamos aproveitar esse momento. Ele é único, gente. Daqui a pouquinho já passou. Vamos agradecendo pela vida, por tudo aquilo que nós temos. E a gente sabe pedir muito, né? Mas a gente tem que aprender a agradecer. Obrigada, Jesus. Obrigada pela oportunidade de estarmos nessa encarnação, de termos encontrado essa casa que nos acolhe, que nos incentiva, que acalma o nosso coração e nos auxilia tanto. E com o coração cheio de amor e gratidão, nós vamos dizendo ao nosso Pai: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Temos missa? Não. Então aproveita para comprar um pouquinho do vinho, né? Vai ter um pouquinho do vinho. E hoje nós estamos recebendo nossa amiga Margarete Teixeira. Boa noite. Boa noite. Hoje eu trouxe para as nossas reflexões do livro Dramas da Obsessão e Recordações da Mediunidade, da Ivone do Amaral Pereira, da discografia de Dr. Bezerra de Menezes. Nas obras da codificação, tanto o Evangelho, o Livro dos Espíritos, fala-se muito da questão da obsessão. Alguém já ouviu falar de obsessão? Já, né? Tá. Nesse livro, ela dá um outro enfoque sobre as obsessões. Porque dentro da codificação espírita, a gente tem as auto-obsessões, a obsessão simples, a subjugação e a fascinação. Para a Ivone, pelo espírito de Dr. Bezerra de Menezes, ele nos coloca e nos classifica a obsessão em obsessões não odiosas e obsessões odiosas. Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje, tá? Quando a gente fala
antes de falar em obsessão, a gente recebe um assédio antes. Antes de se tornar um processo obsessivo, há um assédio. O que é esse assédio? É uma brecha que a gente abre no nosso campo mental e que ele se aproveita. Isso pode ser temporário, passa, acabou. Mas isso pode se prolongar. Aí vira um quadro de obsessão. Muitas vezes até de auto-obsessão. Então, o que a obsessão faz? A obsessão é um vínculo psíquico que a gente tem com uma entidade espiritual. Ou, muitas vezes, a gente sabe que as obsessões, elas podem se dar também de encarnados para encarnados, de encarnados para desencarnados, desencarnados para encarnados e desencarnados a desencarnados. Mas, nesse caso, a gente vai falar especificamente da de desencarnado para encarnados, tá? Então, quando a gente fala de uma obsessão odiosa, o próprio nome já diz, né? Existe um vínculo de ódio aí. Então, esse ódio pode ter sido gerado na vida presente ou no passado. Tá? Então, geralmente está ligado a desejos de vingança, né? Uma raiva muito grande. Então, quando ela classifica essas obsessões odiosas, ela diz assim, no primeiro item, obsessão odiosa ou vingança. É o primeiro caso. A obsessão odiosa por vingança é aquele tipo de obsessão que é movido por mágoas e ódios profundos. Então, houve um assassinato, houve um crime muito sério, houve uma perda financeira que destruiu uma família, houve um roubo que prejudicou a ponto de levar a pessoa até desencarnar. Então, são coisas muito fortes, são ódios muito profundos. Então, essa obsessão cria um vínculo entre esses espíritos. Então, aí o Evangelho nos diz que a gente deve fazer o quê? Perdoar. Perdão é o caminho mais correto. E aí a gente reencarna aqui e esquece do passado, não é? A gente veio com o esquecimento do passado. E aí? Como é que eu vou lembrar de uma obsessão odiosa? Mas a gente vai começando a sentir isso pelas interferências que vão acontecendo. Porque eles não plantam sementes, eles regam o que já tem dentro de nós. E só vão regando. A semente já está em nós. Então, quando esses espíritos vêm, a proposta do Evangelho é o perdão, o que a gente precisa fazer? Nas nossas orações, orar por todos aqueles que nós prejudicamos nesta vida ou em outras vidas. Nesta encarnação e outra reencarnação. Que é para a gente ir trabalhando esse sentimento para ver se a gente consegue desvincular alguma camada de ódio que possa ter existido lá do passado, que a gente não sabe. E que às vezes vem até dentro do nosso contexto familiar. Às vezes são uns antagonismos muito profundos na própria família. Então a gente tem que orar por esses seres. Orar por nós, para que a gente tenha o discernimento de poder entender o que está acontecendo e orar por eles também, para que eles também possam se esclarecer. E tem um caso desse assim bem interessante, do Divaldo Pereira Franco, que ele tinha um obsessor que vivia com ele o tempo todo. E um dia, chega lá na mansão do caminho, onde Divaldo Pereira trabalhava, uma criança, tinha um aspecto um pouquinho complicadinho, né? E esse espírito perguntou para o Divaldo se ele iria receber aquela criança na casa do caminho, se ele iria cuidar e criar como se fosse um filho. E o Divaldo disse que sim.
aquele ser era a mãe do seu obsessor que estava reencarnado. Então, muitas vezes, além do perdão, a gente pede para receber no grupo familiar esse espírito, para que a gente possa amar. E aí vem, e às vezes é difícil, porque os antagonismos são muito fortes. As rixas, muitas vezes, são muito fortes. Mas a gente pediu para poder fazer o processo do quê? Da reconciliação. Tudo bem? Essa obsessão odiosa por vingança. Segundo, a gente tem a obsessão odiosa por afeição desvirtuada. Ou seja, por uma posse, um ciúmes profundo. Por que é uma afeição desvirtuada? É uma dívida de amor. São promessas cumpridas, são promessas feitas e não cumpridas. São ciúmes excessivos. São abandonos. Então, aquilo que era um amor vira um ódio possessivo. E esse ódio cria esse tipo de obsessão. Porque ali existe uma frustração de um sentimento que era benéfico e virou maléfico. Então tem um sentimento frustrado. Às vezes a pessoa, me espera que eu vou voltar, vou vir casar com você, você é o amor da minha vida. E isso não acontece. Mas o outro fica esperando. Você nem lembra que você prometeu, mas o outro esqueceu. E isso pode gerar uma obsessão odiosa por afeição desvirtuada. Um abandono, se abandona, querem saber, e a pessoa fica com aquele sentimento dentro dela. Ela pode trabalhar isso e melhorar, como ela pode criar um ódio profundo. As duas coisas podem acontecer. Tá? Terceiro caso. Obsessão por inveja ou por revolta espiritual. Essa obsessão por inveja, ela é interessante, que ela é uma obsessão odiosa por inveja. Você está progredindo, está feliz, está indo para o caminho certo, mas isso está incomodando o obsessor. Porque ele não quer, ele não está progredindo, mas ele também não quer que você progrida. Então vou atrapalhar, vou prejudicar. Eu não quero o seu progresso. Vou dar um exemplo assim. Numa escola, às vezes tem aquele que é o estudioso, né, que sempre tira nota alta, e aqueles que não estudam, fica todo mundo de olho, né? Aquele lá, olha, já tira 10, já tira 9, né? Os invejosos estão ali. Quando aquele que tira 9, 10, escorrega, né? Tira uma nota baixa, os amigos supostos, nossa, viu, ó? Agora ele não é mais o garoto 10 e o garoto 9. Tirou nota baixa. Ficam felizes com a derrota do outro. Esse é um caso de obsessão por inveja. Às vezes tem dentro até do próprio lar esse tipo de obsessão. Não quer que o outro cresça, não quer que o outro evolua, não quer que o outro progrida, não quer que o outro aprenda. E cria-se uns vínculos de inveja ali pelo sucesso do outro. E quando isso acontece em nível espiritual, que a relação era uma relação difícil, aí você resolveu vir para a casa espírita, resolveu ir para os estudos, resolveu melhorar um pouco mais, resolveu mudar a sua conduta, ele não quer. Ele não vai querer que você faça isso.
Porque nós somos companheiros. Você me prejudicou em algum momento. E agora você está sendo feliz e eu não? É uma inveja. Tá bom? Tudo bem? Vamos para outra. Obsessão por antagonismos de ideais. Ou seja, pela causa que eu defendo. Essa é interessante porque ela é uma obsessão grupal. Então, aquele grupo que você considera inimigo, você vai provocando o processo obsessivo. Então, aí nós temos as guerras, as intolerâncias políticas, as intolerâncias religiosas, as brigas por poder. Está tudo enquadrado nesse tipo de obsessão. Eu não quero, você não pensa como eu, você não pensa como o nosso grupo, então eu vou atacar você. Por isso a proposta do Evangelho, né? Vigiai e orai para não cair, dizem. Então, é assim. Eles vão buscando as brechas. E como a gente não é 100%, 24 horas por dia com pensamento elevado, abriu uma brechinha, eles só vão lá e regam o que já existe. Então, esse tipo de obsessão, a gente tem que buscar os agrupamentos que trabalham para o bem. Os que não trabalham para o bem, está sob a influência de obsessões terríveis. Por isso que a guerra não acaba, porque eles vão instigando. A pessoa dorme e durante o sono eles vão, não, você tem que atacar ali, você tem que fazer isso. A pessoa volta com aquela ideia de novo. E eles vão fomentando a discórdia, a briga, a guerra, tudo isso. Essa obsessão odiosa por uma causa que você defende. Isso acontece também nos times de futebol, nos jogos, né? São aversões. Brigam para defender a sua causa, a sua bandeira, como se isso fosse resolver. Tudo bem com as obsessões odiosas? Quais as consequências dela? Começa a trazer um desgaste no nosso corpo perispiritual. E pode trazer doenças de ordem física. Tá? Pode trazer quadros sérios de depressão, de síndrome do pânico, de loucura e até suicídio. Tá? O assédio que isso é constante. Tá bom? Às vezes também a pessoa passa a ter dificuldade de pensar com clareza, com discernimento. Às vezes não sabe se a ideia é dela, se é do outro. Acaba tendo uma confusão mental aí. Ok? Bom, agora vamos para a outro tipo de obsessão que também é muito interessante. A obsessão que não é odiosa. Obsessão não odiosa por apego excessivo. Esse tipo de obsessão não odiosa, ela não tem esse ódio, ela não tem essa inimizade do passado, ela não tem isso. Ela tem assim, vamos dizer assim, não tem ódio, mas também não tem um amor, né? Um amor, vamos dizer assim, um amor equilibrado, é um amor desequilibrado, tá? Mas não é uma inimizade, um ódio como as odiosas. Tá? Uma obsessão não odiosa por apego excessivo. O que é essa obsessão odiosa por apego? Vou dar um exemplo. A avó desencarnou. Ela era apaixonada pela netinha. Aí ela desencarna, não aceita direito a encarnação, ou fica com saudades, vem pra cá e fica observando a neta. A neta começa a ter problemas semelhantes à da avó. Ou não dorme, tem problema de saúde, começa a apresentar alguns distúrbios. Aí não tem médico que dê jeito. Leva para casa espírita,
vem para cá, toma passe, passa por um tratamento, pode desvincular esse assédio, né, da avó desencarnada. Ela pode compreender isso e não prejudicar mais. Ela não está fazendo isso por ódio, está fazendo por um apego excessivo. Tá? Não tem ódio aí. Porque a gente sempre vincula a obsessão, que é ódio, mas não é sempre ódio. Tá? E a Ivone do Amaral, através do Dr. Bezerra de Menezes, nos coloca essa outra vertente das obsessões. Tá? Então, aí o passe resolve. Então, essas obsessões, elas são assim, esses seres que amam a gente, pessoas queridas, têm amor, às vezes tem gratidão por alguma coisa que você tenha feito. Então, elas querem retribuir isso, elas ficam próximas. E não percebem que essa proximidade, as emoções que elas têm, elas transferem para a gente. E a gente sente as sensações, os desconfortos. Mas não é por maldade. Até por gratidão acontece isso. Bom, vamos continuar. Obsessão não odiosa por afinidade. Aí, essa é uma das mais comuns que a gente tem. Por que é por afinidade? Porque a gente vive no mesmo padrão mental. O que eu gosto, ele gosta. Então a gente tem essa mesma energia mental. Onde está enquadrada uma obsessão não odiosa por afinidade? Os vícios. Porque os vícios não é um obsessor contra nós. Ele é um aliado nosso. Ele gosta das mesmas coisas que você gosta. Ele é um companheiro. Ele diz assim, eu preciso, você tem para me dar, ele dá o braço em você e vamos lá. É assim que vai. É uma obsessão não odiosa por afinidade. Então ele vai te levar, porque a esfera mental dele e a sua são compatíveis. Então ele só vai negar. Ele não vai te empurrar para o vício. Mas ele sabe, por exemplo, se você for assistir um jogo de futebol, se ele for assistir um jogo de futebol hoje, com certeza ele vai beber. Então eu estou junto. Vai ter uma festinha em família? Tenho certeza que ele vai beber. Eu estou junto. Mas o time dele perdeu. Ele vai ficar aborrecido. Mas ele vai beber. Ou se não, tem uma confusão em casa, um problema do nada assim, ele vai sair para beber agora. Então, eles só vão negando o que já existe. Então, um pequeno conflito, deixou a toalha fora do lugar, criou uma confusãozinha, abriu a brecha, vou para a rua, não quero saber de nada. É o que ele queria. Ele não fez nada. Ele só deu esse empurrãozinho aí que você já ia fazer mesmo. E aí ele vai com você. Por que é difícil desvincular o vício? Precisa de tratamento material e espiritual. Porque precisa desvincular a entidade. Ela precisa ser esclarecida também. Então, quando o encarnado se esclarece e passa a não nutrir mais isso, vai ajudando o espiritual também. Mas por que depois muitos às vezes vão na questão das drogas, vão para clínicas, fazem tratamentos e caem de novo, tem a recaída? Porque precisa de um tratamento constante. Porque abriu a brecha de novo. Ainda não está aquilo realmente desvinculado de ambas as partes. Então, por isso que esse tipo de obsessão por afinidade é um dos mais complicados, mas é um dos mais comuns.
Porque a esfera mental que a gente tem é a mesma deles. E por que é difícil desvincular? Às vezes numa droga, num vício, numa bebida. Porque não é tão fácil e tão simples arrumar um parceiro que tem a mesma afinidade mental do que o espiritual. Pode ter 2, 3 pessoas que bebam. Às vezes não vai, eu vou com esse, amanhã eu vou com aquele, depois eu vou com aquele. Não. Ele tem que se afinizar na sua esfera espiritual. Então, quando ele tem a afinidade ali, a afinidade dele não é a mesma com os outros dois. É com aquele. Então, ele vai ficar ali. Ele não quer perder o parceiro. Aí a gente vê que aquela pessoa que às vezes bebe, que usa drogas, ele às vezes deixa até a pessoa bem. Aí o outro fala assim, mas eu não bebo, não fumo, não faço nada disso, estou pior do que ele. É porque você está sendo regado pelo Espírito. Ele precisa de você. Então ele está te abastecendo até onde ele pode. Até a hora que o seu organismo aguentar. Quando não aguentar, é o desespero. Porque ele não pode mais ficar com você. Aí é difícil achar outro. Ou ele se esclarece e é recolhido na espiritualidade, ou ele vai ter que buscar outro que esteja na mesma esfera mental que ele. Tá? Então, os vícios, pode ter certeza que nós vamos abraçadinho com alguém do plano espiritual. Tá? Temos a obsessão não odiosa sem intenção maléfica. Essa sem intenção, muitas vezes, são amores familiares que não querem nos prejudicar, mas ficam próximos. Às vezes percebe que você está atravessando um drama, uma situação difícil, e eles gostariam de estar ajudando, porque eles ficam na proximidade. E acabam causando na gente desconforto, desequilíbrio. E não é por maldade. Não percebem que estão trazendo essa dificuldade na nossa sensibilidade física e espiritual. Então não tem intenção maléfica, mas acaba gerando algum desconforto, algum desequilíbrio. Por isso que a gente procura a casa espírita, vem passar por tratamento, passa pelos estudos, tudo isso. Tudo bem aí? Então, obsessão não é só de seres maléficos, tá? Tem aqueles também que não são maléficos e que também pode trazer esses desconfortos para a gente. Mas eu falei da obsessão, agora eu vou falar do tratamento, né? Tem que ter tratamento, né? Pode ser só, poxa, agora eu estou com obsessão mesmo, o negócio ficou complicado, o que eu faço? Alguns passos também foram dados para a gente, né? Para a cura e libertação disso. Primeiro, oração. A oração acalma, traz fluidos benéficos, melhora o nosso padrão mental. Então, a oração tem que fazer parte da nossa vida. Então, sentiu alguma coisa? Assistência fraterna. O que é assistência fraterna? Passe, ou fluidoterapia, palestra, atendimento fraterno, às vezes encaminhar, alguns casos, para os trabalhos de desobsessão que a Casa Espírita oferece, tá? Para poder fazer os tratamentos que precisa. E para nós também, porque a gente precisa mudar as energias mentais, os sentimentos. Evangelho no lar. A nossa casa precisa ter um evangelho no lar. Quem não sabe fazer o evangelho no lar, pede para a Iracema que ela vai explicar. Tá? O evangelho no lar a gente faz uma vez por semana, num dia pré-determinado, tem um roteirinho, né? Eu acho que a casa pode informar, se alguém precisar, lá na secretaria. Sempre fazer o evangelho no lar. Porque também é uma proteção que a gente faz dentro da nossa casa, até para as entidades que por ali ficam, tá bom?
Esforço pessoal de aprimoramento moral. Preciso elevar minha frequência moral. Tá? Então tem que mudar alguns hábitos. Se eu sou uma pessoa, estou sempre falando palavrão, estou sempre xingando, estou sempre de mal com a vida. Qual é a energia que prepondera a minha volta? Eu tenho que me esforçar para melhorar o meu padrão mental e emocional, né? Meu aprimoramento moral. Disciplinar o que levamos para casa. Cuidado com o que a gente leva para casa. Tá? Às vezes a gente traz vínculos com entidades perturbadoras da rua, por conta da loucura do mundo, dos alvoroços do mundo, todo mundo está com pressa, todo mundo está reclamando, todo mundo está xingando. Você leva esses vínculos espirituais para a sua casa. Então, por isso a importância do Evangelho no lar. Tá? Mas tomar cuidado com o que a gente traz para dentro de casa. Que tipo de vibração a gente está colocando nas paredes da nossa casa, no ambiente da nossa casa. Tá bom? E alguns casos de obsessão requerem também tratamentos médicos, psicológicos, psiquiátricos, né, para acompanhar, e o tratamento espiritual também. Tá? Então, essa é a questão das obsessões. Para hoje, era isso. Tá bom? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, vamos procurar manter o nosso padrão melhor, né, nos esforçarmos para isso, para que a gente possa não esquecer, né, de orar por nós, pela humanidade e por todos esses seres que nós possamos ter prejudicado nesta vida ou em outra. Porque às vezes a gente não sabe. Tá? Tem um caso até no livro Nosso Lar, que o André Luiz, nos arroubos da mocidade, tinha uma moça que trabalhava na sua casa e ele teve um caso com essa empregada. E ela saiu da casa, ela abandonou a casa e não quis saber mais. E foi embora sem dizer nada. Foi embora. E ele veio encontrar com essa moça quando ele estava trabalhando no plano espiritual, na colônia Nosso Lar. E ele encontra com ela lá em estado deplorável. Porque depois desse incidente, ela se prostituiu. E aí, o dinheiro, ela seguiu um caminho completamente difícil. E ele veio encontrá-la no plano espiritual, só que ela não o reconhece. Mas ele o reconheceu. E aí, a enfermeira, que estava junto com o André Luiz na colônia Nosso Lar, vem ao encontro dele e pede para ele: não se identifique, ajude-a. Se a vida fez vocês se encontrarem aqui, é porque é o momento da reconciliação e da reparação. Não diga quem você é ainda. Ajude-a o máximo que você puder. E aí ele começou a conversar com ela, perguntou o que tinha acontecido. E quando ela contou a história dela, ele quase entrou em pânico. Porque a pessoa que ela falava era ele. Foi ele. Ela disse que teve um relacionamento com uma pessoa na época e que por conta disso aconteceu todas as outras coisas na vida dela. Quase que eles se revelam. Só que a irmã Narcisa puxou e disse assim: não, você vai ajudá-la, aprender a ajudar. E aí ele começou a conversar com ela e ela começou a olhar para ele, não mais como homens que a desejavam, mas como um amigo que ela podia confiar. Então, gente, os reencontros vão acontecer, né? Então, tomara que eles, né, se reconciliaram e ficou bem. Mas a gente não sabe, porque o André Luiz tinha esquecido disso. Mas na memória do destino, não foi esquecido.
E um dia a gente tem que ajustar as contas. Por isso que a gente tem que orar por aqueles que a gente possa ter prejudicado, mesmo sem saber, nesta vida ou em outras vidas. Tá bom? Que a paz de Jesus esteja com todos. Gratidão mais uma vez. Só uma pergunta. Espera. Só uma pergunta que parece. Gostaria de saber se as pessoas que estão em tratamento psiquiátrico com ansiedade generalizada necessariamente estão obsediadas? Se as pessoas estão fazendo tratamento psiquiátrico, tem uma pergunta na hein? Pessoas que estão em tratamento psiquiátrico e têm ansiedade generalizada, Necessariamente estão obsediadas? não necessariamente estejam obsediadas, mas o padrão mental facilita o assédio das entidades. Tá? Porque fica num ciclo vicioso, vibrando nesse ciclo vicioso e acaba criando um vínculo obsessivo. Tá? Não é que isso causou isso, tá? Mas a frequência cria um padrão mental que vai desestabilizar. Tá bom? Que a paz de Jesus esteja com